Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Nós estamos debaixo da lei, sim ou não? Nós estamos debaixo da lei? Não. Em Cristo se encerra a lei, em Cristo se cumpre a lei. Estamos debaixo da lei? Não. Mas o fato da lei ter sido cumprida não significa que os seus princípios não valem mais. A lei é cumprida em Cristo, ou seja, pela lei eu não sou mais condenado, porque em Cristo a lei foi cumprida. Mas tudo que a lei trouxe pode me ensinar princípios. Eu uso um exemplo bem simples, por exemplo, olha só, adultério era crime no Brasil, sabia disso? Havia uma lei que tipificava adultério como crime, mas essa lei foi abolida, ela não existe mais. Adultério é crime? Não. A lei condena o adultério? Vamos todo mundo adulterar? Por quê? Porque embora a lei passou, permanece o... Percebe? Amanhã, congresso doido esse supremo que a gente tem, cai a lei que se você matar, não é mais crime. Nós vamos matar? Porque o princípio da vida continua guiando a gente. A lei das primícias, está me ouvindo? A lei das primícias caiu em Cristo. Mas e o princípio ensinado e compartilhado nas primícias? Então o que eu queria dividir com vocês aqui hoje, e eu faço isso todo ano, sempre no primeiro culto do ano, é dividir o princípio das primícias. E eu queria que você observasse comigo, põe na tela para mim o texto de Êxodo 13. Texto de Êxodo 13. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem, que significa isto? O que significa? Então, guarde a palavra significa, porque nós vamos falar de significado. Tem um significado. O que significa isso? Digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito e da terra da escravidão. O que Deus estava pedindo para eles? Deus estava pedindo a eles que santificassem primícias. Que todo primeiro a nascer fosse consagrado ao Senhor. Todo primeiro homem e toda primeira cria dos animais devia ser santificada ao Senhor. Isso ia ter um significado. Anote a palavra significado. Quando o faraó resistiu, recusou deixar-nos sair. Diga comigo, resistência. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor fez o quê? Matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Olha que lindo. Deus está mostrando algo para nós aqui. Quando Ele envia as 10 pragas do Egito, acompanhe o meu raciocínio. Deus envia 10 pragas do Egito para libertar o povo de Israel. Para libertar o povo de Israel. Quando Ele envia essas 10 pragas, a última praga, a praga que define a libertação é a morte dos primogênitos. Qual que é a praga que define? A morte dos primogênitos. Quando cai os primogênitos, cai também o cativeiro. Por quê? Porque tudo no Egito era governado pelos primogênitos. O primeiro filho de Faraó, o primeiro da família, sempre o primogênito estabeleceu uma posição de governo. E olha como é que Deus faz. Havia um governo que subjugava o povo. Quando Deus derruba a força desse governo, quebrando os primogênitos, o que acontece? O povo é livre. Automaticamente, volta no texto para mim por favor. Instantaneamente, o que a Bíblia nos mostra? Que Deus estabelece uma outra ordem. Volta para mim verso 15, por favor. Que Deus estabelece uma outra ordem. Qual a ordem? A partir de agora, vocês irão santificar os seus primogênitos.
Porque se vocês eram governados pelo primogênito do Egito, agora vocês vão ser governados pelo Senhor. Outro vai tomar o primeiro lugar. Quando a gente derruba, o primeiro sempre exerce governo. E aí eu pergunto para você, o que de primeiro vem na sua mente? Governa você. O que de primeiro vem nas suas palavras? Governa você. O que de primeiro ocupa a sua vida? Governa você. Tudo que está em primeiro lugar exerce um governo. Tudo que está em primeiro lugar exerce um governo. Se você coloca lá a namorada em primeiro lugar, aquilo exerce você um governo. Se você coloca o dinheiro em primeiro lugar, aquilo exerce você um governo. Se você coloca, por exemplo, o seu trabalho em primeiro lugar, aquilo exerce um governo. Tudo que está no primeiro exerce um governo. E é por isso que ele diz assim, ó, a partir de agora, vocês vão colocar tudo de primeiro diante do Senhor. Quando vocês colocarem tudo de primeiro diante do Senhor, o governo do Senhor se estabelece sobre vocês. Por que eu estou dizendo que esse culto tem significado? Porque nós estamos fazendo aqui a nossa primeira agenda. Estamos aqui fazendo aqui um primeiro compromisso. Estamos aqui fazendo uma primeira entrada nesse novo ano, nesse novo período. E estamos dizendo o quê? O Senhor está em primeiro. E todas as vezes que aquilo que eu coloco em primeiro passa a exercer um governo. Passa a exercer um governo. Havia resistência de Faraó? Havia. Mas quando eles colocaram, derrubou os primogênitos e colocou os primogênitos diante de Deus, consagrando diante de Deus, o que aconteceu? O governo mudou. Sabe o que acontece quando você pela manhã faz oração? Sabe o que acontece quando você separa um tempo para Deus? Sabe o que acontece quando você separa o seu dízimo, a sua oferta em primeiro lugar? Sabe o que acontece quando você faz da busca ao Senhor uma prioridade da sua vida? Você quebra um governo e estabelece outro governo. A carne não me domina, os meus anseios não me dominam, as minhas preocupações não me dominam. O Senhor é quem governa. Quantos pode dizer amém? Quantos pode dar glória a Deus? O Senhor é quem governa. Quer ver um outro texto? Só vou compartilhando alguns textos, você vai perceber isso. Põe para mim o próximo texto, por favor. Lá em Josué 6. Olha só, tomada de Jericó, ok? Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, o que aconteceu? Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Aleluia! O Senhor nos entregou a? Diga, primeiro você recebe, depois chega na tua mão. Diga para quem está perto de você, diga, primeiro você recebe, depois chega na tua mão. Esse é o princípio da fé. Você quer aprender as coisas pela fé? Primeiro você recebe, depois você tem. A fé é assim. Primeiro eu recebo, depois Deus me dá. Não entendi. É isso aí mesmo, é para não entender mesmo. A fé não é para entender, não é normal. Primeiro você recebe. A cidade é minha. Aí Deus fala assim, agora a cidade é sua. A cura é minha. Então agora você está curado. O emprego é meu. Então agora você está empregado. Deus diz assim, quando vocês estiverem dando a volta, antes do muro cair, a cidade é sua. A hora que você gritar, a cidade é sua. Você vai receber a cidade, aí eu te dou a cidade. Diga para quem está perto de você, parece loucura, mas primeiro você recebe, depois Deus te dá. Sabe o que aconteceu? Sabe quando me tornei pastor dessa igreja? Primeiro eu recebi, aí Deus me deu. Sabe como é que nós construímos esse templo? Primeiro nós recebemos, depois Deus deu. Sabe como é que nós compramos aqui o terreno aqui do lado? Primeiro nós recebemos, depois Deus deu.
Sabe como a gente tem vivido cada situação que a gente tem vivido aqui na igreja, você tem visto? Primeiro a gente recebe, depois Deus dá. E eu queria que você guardasse isso para a sua vida. Em 2020, primeiro eu vou receber e depois Deus vai me dar. Eu acho que essas coisas é coisa que você tinha que tomar nota. Primeiro eu recebo, depois Deus me dá. E se eu já recebi, eu já posso dizer obrigado, Senhor. Porque o que aconteceu? Eu lembro que eu estava dividindo a minha experiência aqui com vocês, na virada do ano. Foi exatamente isso que aconteceu. Faltavam 2 minutos para entrar 2020, eu dobrei meu joelho e eu recebi. E eu já comecei com uma sensação de certeza. Meu coração foi tomado assim de uma convicção, porque eu recebi de verdade. Aí sabe o que está acontecendo agora? Desde ontem Deus só está me dando. Aleluia. E Ele dividiu aí em 365 parcelas. Porque é muito para me dar. Então Ele deu ontem, dando hoje, já recebi 2 parcelas. Ontem, hoje. Aí tem uma 3ª parcela amanhã, tem uma 4ª parcela no sábado, 5ª. Toque alguém e diga, é assim que se vive pela fé. Então quando o povo gritou, Deus disse, eu te dei. A muralha nem tinha caído, mas Deus já estava dando. O Senhor lhes entregou a cidade. Levante a mão e diga, o Senhor nos entregou 2020. Diga, o Senhor nos entregou a passagem, o caminho, a porta. Quem crê nisso? Põe o verso 17 para mim, por favor. A cidade com tudo que nela existe. Aí tem uma coisa. Será consagrada ao Senhor. Qual que era a primeira cidade? Jericó. Qual que era a cidade mais forte? Jericó. O que colocava impedimento no caminho? Jericó. Mas quando o primeiro cai, a porta abre. Quando o primeiro cai, a porta? Eu não sei o que está resistindo o seu caminho, mas muitas vezes isso tem exercido talvez primazia na sua vida. Às vezes as pessoas estão recebendo resistência porque têm deixado algumas coisas ocuparem o primeiro lugar na sua vida. E muitas pessoas não estão avançando no plano, no projeto de Deus, por quê? Porque estão colocando outras coisas em primeiro lugar. E o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para dizer, se esse que tem se colocado em primeiro lugar, essa preocupação que acorda com você todo dia, derruba ela, que o teu caminho vai abrir. Esse pensamento que você sabe que não vem de Deus, mas todo dia ele, você abre o olho e ele já acende assim com você. Estou falando bobagem ou é realidade? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Derruba ele, você vai avançar. Derruba esse que tem se colocado mais alto e mais forte diante de você, e o seu caminho vai se abrir. É por isso que eu creio que a noite de hoje o Espírito Santo estava falando no meu coração durante todo o dia, é libertação. Tem muralha de Jericó caindo na sua vida hoje aqui. Tem muralha de Jericó caindo na sua vida hoje aqui. O que é isso? É um ato profético, é um sinal de Deus, é uma palavra de Deus dizendo para você, sabe aquela posição forte que o inimigo colocou para bloquear o seu caminho? Vai cair. Derruba o primeiro, derruba o mais forte, derruba o mais alto. Quando você derruba o primeiro, irmão, você resolve a guerra. Olha o que aconteceu lá com Davi. Ele derrubou o gigante. Ele derrubou o gigante. E quando ele derrubou o gigante, o que aconteceu? Diz para mim. Venceu o exército todo. Porque quando você derruba o primeiro, a conquista vem. Agora é interessante que quando Jericó caiu, Jericó era a primeira, era a primazia, era maior, era mais forte, era a que estava na frente. Mas o que Deus disse? Quando você tira um primeiro, você tem que colocar outro em primeiro. Consegue pegar nosso raciocínio dessa noite? Você tirou os primogênitos do Egito, coloca o Senhor como primeiro. Você tirou Jericó, que era a primeira, e o que ele está dizendo? Pega tudo que tem na cidade e consagra para mim, para que eu assuma o lugar de primeiro.
Ó, para somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Pode dar um próximo verso? Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Amém? Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e ferro são consagrados perante o Senhor, que deverão ser levados para o seu tesouro. Qual que é a palavra de Josué para o povo? Nós estamos entrando na cidade, existe a primeira cidade, a cidade maior, a mais forte, a primícia das cidades, nós vamos entregar para Deus. A gente tira um primeiro e coloca outro primeiro. Eu não sei o que tem sido primeiro na sua vida, mas eu estou dizendo, vai cair. Vai cair. Primícias, meu irmão, tem boas e ruins. As boas devem ser regadas, as más devem ser eliminadas. Primícias erradas, primícias más, devem ser eliminadas. Quem está comigo? Veja só, são dois exemplos aqui. Derrota o primeiro, derrota aquele que tem ocupado uma posição importante, para colocar Deus num lugar. Um sentimento, um pensamento, uma palavra, um desejo, um costume, um hábito. Quebra isso, a liberdade vem. Põe Deus no lugar, e o governo dele vem. E o governo dele representa a vontade dele. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu estou hoje aqui dizendo, está quebrado. O faraó e os seus herdeiros estão quebrados na minha vida. A Jericó está quebrada na minha vida. E eu estou dizendo, Deus está em primeiro lugar. Deus está ocupando o primeiro. Posso ouvir um amém? Esses são dois exemplos que derrotando o primeiro, logo que aprisiona, soltou. Logo que resistia, se abriu. E eles entraram. Mas esse texto de Josué segue a história e você vai ver. A muralha caiu, mas teve um homem chamado Acã que não respeitou o princípio. Que não respeitou o princípio. A preocupação dele, a ganância dele, os desejos dele, ocuparam o primeiro lugar. Ele disse, não, eu posso me garantir pegando aqui uma capa, eu posso me garantir aqui pegando um tesouro. E ele fez o que? Escondeu debaixo da sua tenda. Pelo que a Bíblia diz, que veio maldição sobre Israel. Por quê? Porque eles não estavam sendo plenamente governados pelo Senhor, porque ainda havia um detalhe que não colocou Deus em primeiro lugar. O que acontece na nossa vida é que às vezes a gente está deixando alguma situação reinar na vida da gente, ainda que pequeno. Por menor que seja, por mais insignificante que pareça, um detalhe, quando ocupa o lugar da centralidade de Deus, da centralidade de Cristo, derrota a gente. Deus não nos criou para derrota. Deus não nos criou para estar prostrados. Mas o que acontece é que muitas vezes nós deixamos que um pequeno detalhe ocupe o primeiro lugar da nossa vida. Que um pequeno detalhe, uma pequena preocupação ocupe um primeiro lugar na nossa vida. Quando Jesus vai nos ensinar sobre dar o reino de Deus em primeiro lugar, Ele não fala de coisas grandes. Ele fala, ó, não preocupe com o que vão comer, não preocupe com o que vão beber, não preocupe com o que vão vestir. Ele não está falando nem de casa, que seria uma necessidade básica. Ele não está falando de emprego, ele está falando de dinheiro, ele não está falando de luxo. Ele está dizendo, se você deixar um detalhe como o pão ser a sua preocupação, se você deixar um detalhe como a roupa ser o seu primeiro pensamento, o que vai acontecer? Você vai ficar prostrado. É por isso que a gente tem que derrubar a ansiedade. Posso ouvir um amém? E levantar a confiança. Quantos podem dar glória a Deus? É por isso que você tem que derrubar o primeiro pensamento. Sabe aquele primeiro pensamento natural, carnal, que muitas vezes vem na tua cabeça? Deus está dizendo para você, derruba isso e levanta Cristo em primeiro lugar. Abre comigo tua Bíblia, Mateus 6,33. É um texto muito conhecido, mas eu quero dividir com vocês.
O microfone está dentro da caneca e faz esse barulho, né? Terrível. Aí se eu quiser tomar no bico, o pessoal fala, fica muito feio, né? Mas pelo menos não faz barulho, né? Ai, ai. Essas coisas muito sensíveis, né? Muito sensível. Muito sensível. Vamos ler esse aqui? Busquem, vamos lá todo mundo ler? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos ler todo mundo de novo? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão. Jesus está dizendo, nada disso pode ficar ocupando tua mente, teu coração, teus pensamentos, te dando ansiedade, te dando preocupação, mexendo com você. O reino de Deus, o governo de Deus deve estar em primeiro lugar. Olha só, olha o que o texto quer dizer aqui para nós. A palavra grega para primeiro aqui neste versículo é próton, significa primeiro em tempo, primeiro em lugar, tudo que vem antes, né? Ou seja, o que vem antes de tudo, melhor dizendo, posição de primeiro, influência de primeiro, honra de primeiro, principal, chefe, governante. O que ele está dizendo? Que o reino de Deus ocupe o primeiro lugar de forma geral. Ah, mas igreja é igreja e meu trabalho é meu trabalho. Não estou dizendo para você falar, o reino de Deus é a igreja, seu trabalho, sua família, está tudo debaixo. E quando você entende isso, eu derrubo o que dominava a minha mente, e eu estabeleço Cristo em primeiro lugar, o que acontece? Derrubei o primeiro, estabeleci outro primeiro, eu estou debaixo de outro governo. Eu estou debaixo de um governo de Deus. E ele diz assim, quando você estiver debaixo de um governo de Deus, não se preocupe com o que vão comer, não se preocupe com o que vão beber, não se preocupe com o que vão vestir, pois é o gentio que se preocupa com todas essas coisas governam a mente do gentio, mas a sua mente não é governada por isso. A sua mente não é governada pela necessidade. Você pode dizer para 2 ou 3, a sua mente não é governada pela necessidade. Você pode dizer para outra aí, a tua mente não é governada pela ansiedade. Você pode dizer para outra aí, a tua mente não é governada pelas ameaças e pelo medo. Diga para um outro aí, a tua mente não pode ser governada pelos desejos. Diga, Cristo está em primeiro lugar, Cristo está no centro, tudo está debaixo da vontade dEle. É por isso que eu estou levantando a minha mão nessa quinta-feira, no primeiro culto do ano, e dizendo, eu submeto a minha vida, a minha história, o meu ano a Cristo Jesus. Eu derrubei o governo da ansiedade, eu derrubei o governo do medo, eu derrubei a muralha da tristeza, eu derrubei e estou estabelecendo, Cristo é a minha primícia, Cristo é o meu primeiro. Qual é o primeiro pensamento que vai vir na minha cabeça quando qualquer coisa acontecer? Cristo. Qual a primeira palavra que vai sair da minha boca? Cristo. Qual a primeira atitude? Cristo vai moldar minha mente, vai moldar minha palavra, vai moldar minha atitude. Levante a tua mão e diga, eu não estou governado por circunstâncias e situações. Levante a tua mão e diga, eu não estou governado por sentimentos e desejos. Diga, Cristo governa minha mente, minhas palavras e minhas atitudes. Eu derrubei Jericó, derrubei Faraó, coloquei Cristo em primeiro lugar da minha vida. Eu derrubei os meus desejos, eu derrubei os meus planos. Cristo em primeiro lugar na minha vida. Quem está entendendo isso? Eu derrubei minhas paixões. Eu derrubei minhas vaidades. Cristo em primeiro lugar na minha vida. E quando alguma coisa dessa quiser tomar o lugar, simplesmente dê prioridade a Cristo. Como é que funciona isso, pessoal? Bom, vamos dizer, quando algum sentimento, pensamento, alguma coisa dessa quiser tomar conta de você, prioridade é Cristo.
Em vez de você alimentar o sentimento, a sensação, o pensamento, o que você vai fazer? Cristo. Cristo na palavra, Cristo na oração, Cristo na verdade, Cristo na minha confissão, Cristo. Coloco Ele no centro. Acabou. Acabou. O problema, e nós estamos resgatando isso, a gente passou um tempo colocando tudo em primeiro lugar. E mesmo na igreja, muitas vezes. Eu preguei sobre isso tem um tempo, que eu fiz a comparação de Gênesis 15 e Gênesis 18. Eu nem lembro como é que isso está no YouTube, mas você devia assistir esse vídeo. O Abraão em Gênesis 15, o culto da necessidade. Quem lembra dessa mensagem? Se vocês não lembrarem, você vai ficar bravo. Quem lembra o Abraão de Gênesis 15, o filho que eu não tenho, o filho que eu não alcancei, o filho que eu não recebi, o que eu não tenho, o que eu não recebi. O Abraão de Gênesis 18, Senhor, tudo é teu. Senhor, o melhor para ti. Não vou falar de filho, não vou falar do que eu não tenho, não vou falar do que me frustra. Eu só vou falar da tua pessoa, eu só vou falar da tua presença. Uns dias atrás, falei até aqui para vocês, que já tem um tempo que eu, por opção própria, parei de ouvir rádio evangélica, coisa que eu não ouço mais. Cortei. Porque não dá. Na minha cabeça não cabe mais. Amém para quem ouve. Mas para mim, não dá mais. Parei de ouvir. Eu troquei de telefone de celular, meu celular agora não está, meu Spotify não está no celular novo, e aí, estava saindo da igreja hoje, fui lá e eu ouvi rádio evangélica. Dirigindo. E aí eu percebo, gente, que muitas vezes o nosso apelo é sempre para o que precisamos e nunca para o que já temos. Sabe, é sempre do que... Aí eu falei, não dá, gente. Para mim não dá. É Ele, é Ele, é Ele. Fala dEle, confessa a Ele, declara a Ele, profetiza a Ele. E eu creio que Deus quer fazer uma revolução no nosso meio. Eu creio que Deus quer fazer uma revolução no nosso meio. Muitas pessoas perguntam assim, algumas coisas que a gente fez que mudou a nossa história de ministério. Falam assim, mudamos nossa música, mudamos nossa canção. Paramos de cantar do problema, paramos de cantar da necessidade, começamos a cantar o quê? Começamos a cantar quem Ele é, o que Ele faz. Mudou tudo. A centralidade de Cristo na vida da gente. Alguém pode dizer que virar os primeiros minutos da igreja na noite do Réveillon é fanatismo? Eu quero dizer não. Eu só quero Ele, eu só penso nele, é isso que eu quero na minha vida. E é isso que a gente tem que assimilar como princípio de vida. Cristo como centro de todas as coisas. Sabe por que Deus te deu aquele emprego? Pastor, para pôr comida na minha mesa. Está errado. Um Deus que precisava te dar um emprego para pôr comida na sua mesa, não parece o Deus da Bíblia. Sabe por que Ele te deu emprego? Porque você manifeste Cristo lá. Porque você testemunhe Cristo lá. Por isso que você tem um emprego. Aleluia. E sabe por que você não tem um emprego? Porque não tendo um emprego, Ele está te deixando manifestar Cristo na provisão e em toda situação. Sabe por que Deus te deu uma família? Porque o amor da minha vida. Não, é para você manifestar Cristo lá. É para você engrandecer Cristo lá. Sabe por que Deus deu um ministério? Porque eu sou bonzinho? Não, para que eu exalte Cristo aqui, para que eu coloque Cristo em primeiro lugar. Ele tem que vir antes de tudo. Eu fiz uma lista de algumas coisas, deixa eu dividir com você aqui. Eu queria que você lesse, guardasse isso, eu queria que você recebesse aqui 4 conselhos, eu não quis me demorar. Primeiro conselho: dê a Ele o primeiro do seu tempo. Gaste mais tempo com Ele do que com qualquer outra coisa. Dê a Ele o primeiro do seu tempo. Coloque Cristo na centralidade do seu tempo. Coloque Cristo no centro
da questão tempo. A questão tempo é uma das questões mais importantes da nossa vida. Irmãos, a gente gasta tempo com muita coisa. A gente gasta tempo com internet, a gente gasta tempo com Netflix, a gente gasta tempo com televisão, a gente gasta tempo com notícia. E as notícias são as mesmas sempre. É verdade ou não é? Bolsonaro xingou alguém, o Guedes melhorou a economia. E se você gravar o que eu estou falando aqui e dar o play até o... Vai ser mesmo assim, todo dia. Melhorou a economia, o Bolsonaro xingou alguém. Melhorou a economia, o Bolsonaro xingou alguém. E assim vai até o fim. Deixa eu te falar uma coisa. A nosso tempo precisa ter Cristo governando. Na questão tempo, comece a ocupar-se de Jesus. Comece a ocupar-se de Cristo. Comece a dar prioridade a Cristo. Posso ouvir um amém? Segundo, nas decisões. Comece a pôr Cristo no centro das suas decisões. Comece a colocar Jesus no centro das decisões. Tudo que você for fazer, coloque Cristo como centro de suas decisões. Tiago fala algo muito importante. Diz assim: homem, quem você pensa que é? Que vai dizer assim, ó, tá, nós vamos a tal cidade, durante um ano nós vamos negociar e vamos fazer negócio lá durante um ano. Ele diz, no lugar de você dizer nós iremos e nós faremos, vocês devem dizer assim: se Deus permitir, se Deus quiser. Parece uma mudança tão pequena que o Tiago está pedindo para a gente, apenas uma formalidade, mas muda todo o sentido. Olha só o que Tiago está dizendo, que o cara disse assim: eu vou lá mudar para Suzano, e durante um ano eu vou fazer negócios lá em Suzano. Aí Tiago diz assim, em vez de dizer que você vai fazer um ano de negócio lá em Suzano, diz assim, ó, se Deus permitir, se o Senhor quiser, nós vamos até Suzano e nós vamos fazer negócios lá. Você percebe como no detalhe existe uma virada? Como no detalhe existe uma mudança? Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Percebe o detalhe? Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Sabe, eu derrubei a minha altivez, eu derrubei a minha soberba, e eu coloquei Cristo no centro, eu coloquei o Senhor no centro, eu submeti tudo a Ele. Primícia é isso, gente. Primícia é isso. Quantos podem dizer amém a isso? Outra coisa, coloque Cristo no centro dos seus compromissos. Que todo o seu comprometimento, não falo apenas de compromissos de agenda, eu falo de compromissos com a vida, compromissos com as coisas, compromissos morais, compromissos, né, que você tem. Coloque Cristo no centro. Assuma compromissos a partir de Cristo. Eu posso falar isso a partir de Cristo? Posso. A partir de Cristo? Não posso. Vá lá e diga tal coisa. Olha, a partir de Cristo eu não posso dizer isso. A partir de Cristo, isso eu posso dizer. A partir de Cristo eu afirmo assim. A partir de Cristo eu digo não. Então todo o seu comprometimento deve estar baseado em Cristo. Não na sua subsistência. Não para ficar bem com as pessoas. Irmão, seja o cara mais legal que você puder ser, desde que Cristo esteja no centro. Eu vou ser a pessoa mais legal que eu puder ser, com todo mundo, desde que Cristo esteja no centro. Mas se eu tiver que comprometer qualquer coisa diante de Cristo, isso vai ficar comprometido, porque o meu compromisso está Cristo como o centro. Pô, mente nesse relatório aqui, cara. O que custa? É um negocinho que você faz aqui. Não vai pegar nada para ninguém. A centralidade de Cristo. A partir de Cristo eu não posso mexer nesse relatório. Pô, mas é só essa notinha que você coloca aí. Pede ela, você me alivia, você me ajuda. A partir de Cristo eu não posso fazer isso. Mas cara, você vai perder o emprego. Cristo é o centro. Ele me deu o emprego não para me sustentar. Ele me deu o emprego para que eu o manifeste aqui.
Você percebe como a gente pode criar uma revolução no país, uma revolução na cidade, se a gente passa a colocar Cristo como centro de todas as coisas, o seu reino começa a entrar. Porque aí é o seguinte, mas se você não colocar essa notinha aqui, você vai ser mandado embora. Eu não estou aqui por causa do sustento, eu estou aqui por causa de Cristo. Mas se você não fizer assim, cara, se você não fizer assim, você não faz mais parte do nosso time. Eu não estou aqui por causa de vocês, eu estou aqui por causa de Cristo. Você percebe que primícia, e eu já vou chegar nessa parte, viu? Percebe que primícia é mais do que a gente dá o nosso dízimo e a nossa oferta? Você percebe que primícia é mais do que a gente... Eu vou te falar já disso aí, fica tranquilo, que a hora que eu chegar aí você vai fazer isso hoje. Amém? Mas você percebe que é mais do que simplesmente, domingo eu escolho o culto das 8h30, porque já é logo 8h30, e eu não vejo a hora de começar o culto das 6h da manhã. Porque aí é o primeiro, entendeu? O sol raiando e eu adorando. Tá maluco, né? Será que tem gente que já falou assim, está repreendido, Jesus. Mas vamos ficar com o culto das 8h30. É 8h30, o cara levanta da cama, é mais que isso, gente. Eu derrubei o que estava em primeiro e coloquei Deus, eu coloquei Jesus em primeiro. E aí o que acontece? A gente se torna irresistível, como Deus prometeu a Josué. A gente se torna potente, como Deus prometeu a eles. Faraó não pode nos segurar, o mar se abre. Por quê? Porque um governo foi derrubado e outro governo está sendo levantado. A centralidade de Cristo na nossa vida estabelece um governo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o seu governo não tem fim, que o seu governo é inabalável, que o seu governo resiste em todo o tempo. E eu quero te dizer que quando a gente derruba o que ocupava a nossa mente e coloca Cristo em primeiro, aleluia, sob o governo dele, sob o governo dele, sob o governo dele, a nossa vida flui, a nossa vida caminha. A centralidade de Cristo, Cristo como centro de todas as coisas, é a primícia que Deus está esperando de nós. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus, dar um aplauso ao Senhor, dar um aplauso ao Cristo vivo, dar um aplauso ao Deus eterno, dar um aplauso ao Todo-Poderoso? Levanta a tua mão e diga: estou renunciando tudo que ocupava alguma posição mais elevada na minha vida, e hoje eu declaro: Cristo é o centro, Cristo governa, e a partir dele todo o restante está debaixo de sua vontade. Quantos podem submeter seu casamento à vontade de Cristo? Quantos podem submeter seu trabalho à vontade de Cristo? Quantos podem submeter seu futuro à vontade de Cristo? Levante a tua mão e submeta 2020 ao querer e à vontade do Senhor. Ele reina, Ele governa, Ele é Senhor. Quantos podem dizer amém? Aclame ao Senhor nesta noite como líder, o primeiro, o que governa, o que está diante de nós. Sabe o que está acontecendo? Quando você está declarando que Cristo está em primeiro lugar, a muralha está caindo. Que muralha é essa? Não sei, mas aquilo que estava em primeiro, na frente, ruiu, foi para o chão. Uau. Eu tenho muito cuidado com essas coisas, sabe? Érica nunca ouviu de mim e nunca vai ouvir. Você é minha vida, sem você eu não vivo. Nunca. Ela é a pessoa de carne e osso mais importante, mas não é a pessoa mais importante. Mas é colocando Cristo em primeiro, com ela eu estou na bênção. Quem está entendendo? O ministério é minha vida.
O ministério. Minha vida é Jesus. E o ministério está debaixo do governo dele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ai, é minha vida. Não. Ah, é o mais importante. Não. Cristo no centro, todo o restante é abençoado. O primeiro governa sobre os demais. Vamos dizer, o primeiro governa sobre os demais. Quando eu ponho Cristo acima do meu casamento está sob o governo de Cristo. Quando eu ponho Cristo acima dos meus filhos estão sob o governo de Cristo. Quando eu ponho Cristo acima do meu ministério está sob o governo de Cristo. Quando eu ponho Cristo acima da minha própria vida, a minha vida está sob o governo de Cristo. Quando eu ponho Cristo sob o governo das minhas finanças, falei que ia chegar nessa área. Agora não finge que vai embora não, que deu sede. Quando eu coloco Cristo em primeiro lugar, tudo está sob o governo dele. Por que eu sou dizimista? Por que eu entrego minhas primícias no altar de Deus? Por que lá em casa, se a gente vai fazer uma listinha de despesas, se a gente vai fazer uma listinha das coisas que a gente tem que, dos compromissos nossos do mês, a gente não aceita escrever outra coisa que primeiro não seja dízimo e oferta no topo da lista. Por que quando um pagamento entra na nossa conta, a primeira coisa que a Érica faz é transferir? Hoje a gente tem essa facilidade. Quando era só em espécie, que a gente recebia alguma coisa, a primeira coisa era já ter um envelopinho dentro de casa. Primeiro culto, já estava separado. O senhor já recebe aqui em casa, só tem uma questão de tempo e distância. Mas já é do senhor, já está aqui. Sabe o que é isso? Isso muda a vida da gente. Isso muda a história da gente. Porque tudo que você coloca Cristo como centro, como primeiro, tudo vem debaixo do governo dele. Tudo vem debaixo da autoridade dele. E debaixo da autoridade de Deus, a perfeição. Debaixo da autoridade de Deus existe perfeição. O plano é perfeito. Eu não dou o dízimo porque eu tenho medo. Eu dou o dízimo porque ele está acima. Sabe, às vezes aí a gente vem com essa discussão, mas a lei. Lembra que eu te expliquei no começo sobre o princípio? A lei cai, o princípio permanece. Eu não estou fazendo isso por causa do medo da lei, eu estou fazendo isso por causa de um princípio. Eu quero colocar as minhas primícias diante do Senhor. Quantos podem dizer amém? Olha o que a Bíblia diz, e ela já dá na cara o que é primícia. Coloca para mim Provérbios capítulo de número 3. Ela já dá na cara. Provérbios 3, verso 9. Provérbios 3, verso 9. Olha aqui, ó. Honre. Qual que é a primeira palavra? Honre. Nós estamos falando do quê? De posição. O que eu faço com as minhas ofertas? Estou comprando Deus? Estou estabelecendo uma ordem. Ele governa. Estou estabelecendo uma ordem. Ele governa. Estou estabelecendo uma autoridade. Ele é o primeiro. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O que ele está dizendo para mim e para você? Honre. Cristo centro. Todas as minhas finanças estarão sujeitas a Ele. Deus em primeiro lugar. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus no primeiro tempo, Deus no primeiro da decisão, Deus no primeiro do meu comprometimento, Deus no primeiro das minhas finanças. E todas essas coisas estarão debaixo do governo e da autoridade dele. E você vai começar a experimentar o que é bom, agradável e perfeito.
Eu estou profetizando isso na sua vida. Você vai começar a ter experiências com o cuidado e o zelo de um Deus que governa todas as coisas, que muitas vezes pode te levar até pelo vale da sombra e da morte, mas você não vai temer mal algum, porque com vara e com cajado Deus está te conduzindo. Ele pode te levar até o mar bravio e até as ondas violentas no meio de uma tempestade, mas é Ele quem está junto ao barco dizendo: não temas. Você pode até descer na cova dos leões, porque você decidiu colocar ele acima do rei que governa. Mas sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: você vai descer a cova, vão dizer que você acabou, mas logo você vai sair da cova e vai receber o que ninguém recebeu no reino deste rei. Deus está dizendo para mim e para você: a primícia me estabelece no governo, ainda que por um tempo você não perceba, ainda que por um tempo sua mente não entenda, mas continua mantendo Deus em primeiro lugar na sua decisão. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abdenego entrando na fornalha dizendo: nós colocamos Deus em primeiro lugar. Mas olha o que eles dizem assim: nós colocamos Deus em primeiro lugar, e nós não abrimos mão disso. E o que está por vir? O que está por vir está sob o controle dele. Quando Nabucodonosor disse assim: vocês não vão se dobrar, eles disseram: Senhor, vamos dizer uma coisa para o Senhor, nós vamos entrar nessa fornalha, e o que vai acontecer daí para frente, continua no governo daquele que nós escolhemos nos submeter. Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele quiser levar a gente para o céu de vez, Ele vai levar. Mas uma coisa nós vamos dizer: Ele não sai do centro da nossa vida. É quando colocaram Pedro e João, espancaram eles, disseram assim: vocês não vão mais pregar. Eles disseram: nós não vamos mais pregar? Ah, tá bom, tchau. Eles saíram dali, sabe onde eles foram? Pregar. Porque quando Cristo está no centro da nossa vida, meu irmão, aleluia, a gente pode até ser apedrejado, como foi o apóstolo Paulo. Tacaram tanta pedra nele que ele desmaiou e falou assim: está morto. E ele falou assim: estou morto, é vocês que pensam. Os caras entraram na cidade de novo. O que Paulo fez? Levantou e falou assim: vou correr para fora? Não, ele correu para a cidade de novo e disse assim: você é maluco? Você vai correr para a cidade? Vou porque ele é o centro, vou porque ele é o primeiro, vou porque nada vai me subjugar, nada vai me dominar, nada vai governar a minha vida. Só importa obedecer a ele, viver a vontade dele. E meu irmão, você não tem noção o que Deus vai fazer a partir disso, porque quando você semeia honra, você colhe honra. Quando aquele que honra a Deus, Deus honra aqueles que o servem. Quantos pode dizer amém? Volta para mim, verso 9 de Provérbios 3. O texto diz lá: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Mas Senhor, não está um ano fácil. Senhor, a colheita não foi tão boa. Honra o Senhor com o primeiro. Porque quando você me honrar com o primeiro, verso de número 10, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Me põe primeiro, deixa eu cuidar do restante. Me põe primeiro, deixa que eu influencie os demais. Dê um salto da sua cadeira, fique de pé, por favor. O Espírito Santo está aí agora, dizendo para você: você precisa derrubar uma Jericó. Você precisa hoje dizer que Faraó não governa mais. Você precisa tirar aquele primeiro pensamento, aquela primeira palavra ruim, aquela primeira emoção ruim que tem dominado o seu coração, aquele sentimento que você sabe que não veio de Deus. Você vai ter que dizer: Senhor, isso tem que bater fora da minha vida hoje. Pai, me ajuda a vencer aquele primeiro pensamento que vem na minha mente de manhã. Pai, me ajuda a vencer aquele primeiro pensamento quando eu tenho uma necessidade diante de mim. Pai, me ajuda a vencer quando eu tenho uma fraqueza que vem e me atenta. Pai, me ajuda a vencer hoje, porque eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Pai, me ajuda a vencer as preocupações que têm se levantado. Pai, me ajuda a vencer os medos que têm me governado. Eu quero dizer hoje: eu não sou governado pelo medo, eu não sou governado pelas necessidades, nem pelos desejos. Primeiro pensamento, primeira palavra, primeira atitude: Cristo está no centro. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Dá um aplauso a Ele aqui neste lugar. Há um ambiente de restauração aqui.